nossa aula, a gente vai tentar entender agora o surto inflacionário que nós vivemos lá na década de 1980. Eu quero te recordar que na década de 80, nós tivemos, na verdade, uma situação absolutamente desastrosa para a economia brasileira, que era, de um lado, um elevado e crescente déficit público, representando o endividamento do Estado brasileiro. Por um outro lado, uma forte crise de confiança, onde num dado momento o Brasil declara a moratória, ou seja, o não pagamento, né, dos juros da dívida. E por um outro lado, eu quero te recordar que nós tivemos picos inflacionários ao longo da década de 80, sobretudo lá no governo Sarney, né, chegando a casa de 84% ao mês. Lembrando a você que esse surto inflacionário só terá fim a partir de 1994. Isso porque, em 1993, a inflação brasileira chegou a 2.477% ao ano. Vamos lá, vamos tentar entender a macroeconomia desse período. Acompanha comigo. Então, a gente vai poder falar um pouquinho agora, né, a respeito da década de 1980 e, portanto, da análise da posição sob o ponto de vista fiscal, né, e do outro ponto de vista da alta inflação. Vamos lá, então. Nós temos alguns números aqui muito interessantes para ajudar a gente a pensar. Essa tabela aqui é muito importante porque ela te permite, na verdade, entender a evolução da carga tributária e, por um outro lado, né, entender o consumo do governo e o déficit desse governo. Observe o dado interessante. Lá, entre 1947 e 1955, recorde-se você que nós estamos falando do período do governo Dutra e segundo governo Getúlio Vargas, na verdade a carga tributária brasileira era de 14,87. Recorde-se você, né, que nós tínhamos uma situação em que a poupança líquida representava 13,61. O consumo do governo representava 11,22% do PIB. E óbvio que o déficit, né, primário e o operacional somavam um pouco mais de 1%. Observe que lá em 1973, no primeiro choque do petróleo, a carga tributária brasileira já havia subido para 25,06%. Ou seja, raciocine comigo, nós tivemos um aumento de mais de 10 pontos percentuais da carga tributária durante um curto período de tempo. Nós estamos falando algo em torno aí de 20 anos. Porém, observe que, na verdade, a receita líquida do governo já representava 16%, portanto, um crescimento de 3 pontos percentuais. O consumo do governo havia caído para 9,90%, mas o déficit havia aumentado significativamente para mais de 7%. Observe, no entanto, né, o ano de 1979. A carga tributária no Brasil havia caído relativamente para 24,66%. No entanto, a receita líquida também havia caído para 13% em virtude do primeiro e do segundo choque do petróleo, os gastos totais estáveis e nós vamos poder perceber que havia uma queda do déficit. No entanto, observe de maneira significativa como que a necessidade de financiamento do setor público tende a crescer entre a década de 80 e o final da década de 70, demandando, portanto, uma maior tributação em cima da população. Ora, dada essa primeira observação, o que nós poderíamos dizer? Que até então, o orçamento fiscal aprovado pelo Congresso Nacional apresentava-se tradicionalmente equilibrado e não refletia adequadamente o total de gasto público. Isso porque, obviamente, dentro, né, do orçamento, nós tínhamos um equilíbrio entre receita de um lado igual a despesa. Porém, o realizado era que a receita era menor do que a despesa, implicando necessariamente num aumento do déficit. Sendo assim, a gente pode dizer o quê? Que grande parte fluía por meio do orçamento que nós chamamos de monetário, que sob o comando do Ministério da Fazenda e sem a aprovação legislativa, se encarregava de financiar
a compra de produtos agrícolas, o crédito rural, as exportações, os subsídios e as operações de fomento. O problema é que nós sabemos do óbvio, né? Se eu aumento a oferta de moeda maior do que a demanda por moeda nesta mesma economia, a tendência é que eu tenha, na verdade, o financiamento do déficit público provocado pelo aumento da oferta monetária, mas a gente vai poder observar que nós teremos um crescimento do fenômeno inflacionário. Ora, todas as vezes que eu emito mais moeda do que a necessidade e demanda de moeda na economia, há uma tendência muito forte de desvalorização do poder de compra dessa moeda e, consequentemente, a elevação da inflação. Recorde-se você que certo controle administrativo buscava, sim, restringir as possibilidades do setor público incorrer em déficit, controlando o crédito nas instituições financeiras. Com a crise, no entanto, no final de 1982 e o consequente acordo com o Fundo Monetário Internacional no início de 83, criou-se o conceito das necessidades de financiamento do setor público, utilizado a partir de então para mensurar o déficit público. Sendo assim, relembrando, a necessidade de financiamento do setor público, né, era igual a quê? Necessidade de financiamento do setor público, né, na verdade, era igual à variação da despesa líquida do setor público mais as privatizações, ou seja, os esqueletos e outros ajustes patrimoniais. Ora, a variação da despesa líquida do setor público era igual à necessidade de financiamento do setor público mais os esqueletos menos as privatizações. Uma definição mais precisa da dívida líquida do setor privado precisa levar em conta fatores como o fluxo das privatizações e de outros ajustes patrimoniais ocorridos no período, o reconhecimento de dívidas associadas a déficits antigos, quando reconhecidas, denominadas de esqueletos, que aumentavam o valor da dívida sem afetar o déficit corrente, ou seja, o déficit anual. E assim, a gente vai poder pegar um dado muito interessante para a nossa comparação. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada para cá. Nós tínhamos lá, em 1983, um déficit primário de 2,4. Observe que os juros no Brasil por esse período era de 6,7, os juros internos de 2,9, os externos de 3,7, o financiamento interno de 2,6% do PIB, o externo 0,2% e a base monetária de 1,4%. Observe, no entanto, que lá entre os anos de 86 e 89, a situação vai modificar. Nós vamos poder perceber, que o déficit em 1986 havia caído para 1,6% do PIB, enquanto que, na verdade, lá no ano de 89 já tinha voltado para 0,9%. Os juros internos caíram para 3,3%, em 86 para 2,3%, em 89 para 2,8%. Os juros externos de 3,9% para 2,9% para 3,2%. Observe assim que o financiamento de 2,6 caiu para 0,1, o externo para menos 0,1, representando uma fortíssima desconfiança em cima da economia brasileira, e finalmente em 89 para 1,6 e 0,3. Resultado, o Brasil apresentava um quadro de fortíssima instabilidade sob o ponto de vista econômico. Bom, na verdade nós vamos perceber que a receita será a ortodoxia, representada por aquilo que nós chamamos de consenso de Washington, ou seja, na verdade, o conjunto de medidas propostas para o FMI para a redução do déficit que vai ser introduzida lá no início dos anos 80.
Ora, como é que eu faço, na verdade, o controle desse déficit? Primeiro, pela contenção da demanda agregada. E aí eu tenho uma redução do gasto público, principalmente dos investimentos e não com custeio, o aumento das taxas de juros e a restrição ao crédito, a redução do salário real através da política salarial mediante subindexação do salário, ou seja, um reajuste abaixo do nível inflacionário, e desemprego gerado pelo contexto da recessão. Ora, tornar a estrutura de preços relativos favorável às exportações, o que implicava, sob o ponto de vista monetário agora, a desvalorização da moeda doméstica, a elevação nos preços dos derivados de petróleo, o estímulo à competitividade industrial pela contenção de preços públicos e subsídios e incentivos à exportação. Portanto, o que nós estamos falando? Por um lado, uma política fiscal dúbia, redução de gasto público, por um outro lado, a redução e não o aumento da tributação, e uma política monetária expansionista. Ora, nós vamos nos atentar, então, que dentre essas medidas, nós podemos destacar as necessárias para viabilizar um método de ajustamento externo, na primeira metade da década de 80, portanto, ainda dentro do regime militar. A maxi-desvalorização cambial em 83, mais a contenção de crescimento interno. Se eu maxi-desvalorizo a minha moeda, eu premio o quê? As exportações em detrimento das importações. Qual é o resultado? O ajuste praticamente equilibra a balança comercial, mas não resolve os problemas decorrentes de nova situação de escassez de recursos externos. Por quê? Trata-se de um componente externo de transferência, ou seja, na verdade, a taxa de juros externa e dada a instabilidade econômica do Brasil, era mais atrativa para o investidor do que a aplicação no mercado nacional. Mega superávites comerciais são gerados, mas o pagamento dos juros da dívida externa praticamente zera o balanço da conta corrente. Resultado, balança comercial positivo e balança de serviços negativa. Dada essa questão, nós temos então os indicadores do setor externo de 79 a 85. Observe que nós estamos falando do final do governo Figueiredo até o início do governo, né, do presidente José Sarney. Observe, portanto, a entrada líquida, né, de capital em 1979, tudo bem? Que vai ter uma queda bastante significativa até o ano de 85. Observe que, por um outro lado, eu tenho o pagamento líquido de juros, lucros e dividendos, que, na verdade, representavam um valor médio e que alcançará o seu pico no governo Sarney, pela elevação da taxa de juros no mercado internacional. No entanto, a transferência líquida de recursos financeiros para o país, que na década de 70 ainda ocorria, na década de 80 será o quê? Negativo. Resultado, o país passa a incorrer numa situação absolutamente deletéria, né? A entrada de capital em declínio, o pagamento de lucros e dividendos da dívida pública em elevação e a transferência de capital transnacional para o Brasil em decadência. Resultado, né? A necessidade, né, de financiamento do setor público, né, apresenta uma redução de 6,8% do PIB entre 81 e 82 para 32% do PIB em 83 e 84. No entanto, em 82, a inflação estável, desacelerada, embora em torno de 100% ao ano. No entanto, consistiu em uma pressão apenas temporária para controle no déficit, uma vez que não resulta da tomada de medidas estruturais, ou seja, da mudança do papel do Estado. Ora, nós vamos poder perceber assim que o déficit público apresentou um certo ajustamento entre 81 e 82, mas piora o resultado operacional, principalmente devido aos juros, embora o resultado primário também piore. Ora, sendo assim, a gente vai poder perceber que os juros que em 1983 estavam lá na casa de 6,7, sobe para 7,3 em 84, atingindo 7 em 85, e só começa a ter uma declinação a partir do ano de 1986.
No entanto, a necessidade de financiamento interno, que era de 2,6, vai numa crescente até nós alcançarmos 4,7 em 1987, o que representa uma forte deterioração das contas públicas dentro do nosso país. Ok? Abraço para você e até a aprovação.